Bom dia, pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para mais um estudo vlog. Dessa vez é da quarta semana do meu período, do meu oitavo período, né? Agora são 7h40 da manhã, eu tô super cansada. Ontem eu tentei dormir cedo, então fui me deitar, era 8 horas da noite, só que eu não sei porque eu nunca consigo dormir bem de domingo para segunda. Eu sempre acordo cansada, porque segunda-feira a minha aula começa às 7 da manhã, então é bem mais cedo do que normalmente. Geralmente as aulas começam às 8 da manhã, e aí eu acabo ficando cansada de qualquer maneira. Mas enfim, acordei tem uns 50 minutos, e como eu disse, eu tô cansada, então tô aqui acompanhando a aula, mas para falar a verdade, eu não anotei nada ainda. Daqui a pouco eu vou começar a anotar. E para quem está se perguntando, agora eu estou tendo aula de escoamentos compressíveis, aí mais tarde eu tenho aula de economia, de 10 a meio-dia, e depois disso eu tenho o meu estágio. Então vai ser basicamente isso para hoje. Hoje eu acho que eu vou ter um dia bem cheio. Segunda-feira geralmente é um dia bem cheio, porque eu tenho 5 horas de aula e 6 horas de estágio, e eu ainda tenho uma reunião que sempre acontece toda semana. E aí vai ser isso por enquanto. Eu vou aqui começar a anotar as coisas da aula e daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England, never know. But when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. I guess I'll never know, never know, never know. Bom, pessoal, são 8h55 agora e eu vou aproveitar que meu professor fez uma pausa de 5 minutinhos para planejar o meu dia. Eu geralmente gosto de planejar as coisas no domingo antes da semana começar, né? Mas ontem acabei não conseguindo. Eu uso aqui esse planner, que é o planner da Sophie. Eu tô usando os discos Rose Gold grandes junto com a capa, ó, all white. Então é uma combinação muito bonita, bem chique. E aí agora eu vou passar para a próxima semana, né? Que eu tava aqui na semana passada. E vou mostrar como é que eu me organizo geralmente. Bom, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada se no dia anterior teve alguma tarefa que eu não fiz para eu passar pro próximo dia, né? Então, domingo eu acabei não resumindo a aula de tecnologia de calor da quinta. Então, isso já vai virar uma das minhas atividades de hoje. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui, ó. Eu tenho uma reunião que vai acontecer às 11h. Aí, fora essa reunião, eu vou dar uma olhada aqui no computador para ver se eu tenho alguma outra reunião. Eu tenho uma reunião às 6h. Às 6h não, às 4h. Então, essas reuniões aqui são as minhas reuniões do estágio, tá? Semana passada eu falei para vocês que eu entrei para um novo projeto do estágio. Então, estou ajudando o pessoal dessa equipe. E agora, como eu entrei, né, eu vou acabar substituindo um estagiário que está saindo. Então, eu preciso não só saber o que ele fez antes, mas o que eu preciso fazer nos próximos dias. E aí, essas reuniões acontecem semanalmente, então algumas dessas reuniões vão se repetir durante a semana e outras não. Essa aqui não se repete, a de 11 horas se repete. Agora que eu já defini quais são os eventos de hoje, eu vou colocar, então, a tarefa que eu deixei de fazer ontem, que era resumir. Além disso, eu também tenho uma tarefa do estágio. E aí eu uso o Color Code, estou usando de uma maneira diferente, né? Para tarefas da faculdade eu uso o laranja e para tarefas do estágio eu uso o verde, como vocês podem ver aqui, esse verdinho, né? E aí eu vou colocar aqui. Então essas são as tarefas principais de hoje, talvez apareçam mais tarefas mais tarde, tá? E uma coisa que eu gostaria de fazer também, mas que eu não sei se eu vou conseguir fazer por causa da quantidade de coisas e reuniões que eu tenho hoje, né? Vai ser gravar um vídeo pro Caderno Inteligente. E aí, para o YouTube, eu deixo as coisas com rosinha. Bom, minha aula de escoamentos compressíveis já acabou. Agora eu tô na aula de economia. Então, eu tô aqui com o livro, o PDF do livro, na verdade, né? No tablet. E aqui ele tá resolvendo uma questão e eu tô escrevendo aqui a resposta. Durante o intervalo, né, que na verdade não tem intervalo, mas o professor de escoamentos compressíveis acabou 10 minutinhos antes, eu tomei café, então tá aqui o meu leite com chocolate,
porque eu não gosto de café. E eu comi 2 torradinhas com manteiga. E acabei entrando 2 minutinhos atrasado na aula, mas tudo bem. Agora o que eu vou fazer, além de, é claro, assistir a aula, eu vou aproveitar também para arrumar minha cama, que eu não consegui arrumar de manhã, porque eu não estava nem pensando de manhã. Então, eu vou aproveitar que eu já copiei essa parte aqui e vou arrumar a minha cama. Bom, pessoal, agora é 1 da tarde. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer a minha cama, mas acabou não dando tempo. Eu tava fazendo outras coisas. E eu tinha mostrado pra vocês meu planejamento, né? Já apareceram 2 novas reuniões, uma que eu marquei, que é essa aqui, e a outra que eu tinha já marcada no meu calendário, só que eu acabei esquecendo de colocar no planner. Eu já terminei aqui a planilha que eu precisava fazer, já deu tudo certo, e então eu já tirei essa tarefa aqui. O que eu vou fazer agora vai ser basicamente arrumar minha cama, como eu já tinha falado antes, e também vou almoçar, porque logo em seguida eu tenho uma reunião. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries, I ain't staying till the afternoon. I liked you in proximity, but now they're so far from the truth. I loved you from a distance. Agora são 7:20, acabei de fazer meu exercício. Agora no mês de agosto, né, já que o mês acabou de começar, eu tô tentando fazer um exercício por dia, então pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Os primeiros 15 minutos são para fortalecer meu joelho e depois os outros 15 minutos são de exercício intenso, né? Ou para as pernas, ou para abdômen, ou para os braços, enfim. Tô fazendo cada dia um exercício diferente. E aí antes de começar esse exercício, né? Eu tava trabalhando numa planilha que eu preciso entregar essa semana. Eu já terminei uma delas, tem mais uma que eu não consegui terminar, na verdade nem comecei hoje. Hoje eu tive 4 horas de reunião, 5 horas de aula e ainda fiquei mexendo por umas 3 horas nessa planilha, então trabalhei bastante, estudei bastante. Então agora eu tô bem cansada e eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar banho e depois eu vou relaxar, porque, enfim, minha cabeça já deu por hoje. Pessoal, são 10h25 agora. Eu queria só mostrar pra vocês uma coisa. O meu professor andou muito rápido na aula de 8 da manhã, né? Então eu copiei tudo isso aqui, que eram 27 slides, alguma coisa assim. E eu ainda não consegui terminar o que ele deu nessa aula. Então eu já tô na próxima aula e eu não consegui terminar de anotar o que tinha sido dado na última aula, na aula anterior, né? Mas eu também não vou anotar agora, porque agora eu vou prestar atenção nessa outra aula aqui. E mais tarde eu vou ficar com esse trabalho de terminar de anotar. Bom, pessoal, já são 9 horas da noite. Hoje o dia foi bem puxado. Eu tive 3 reuniões, sendo que a primeira foi logo em seguida que minha aula acabou. E então eu acabei a aula e fui direto para a reunião. E eu peguei o bonde andando já, então tiveram que me explicar rapidamente o que estava acontecendo e tal. E aí depois disso eu fiquei mexendo na planilha que eu tinha que fazer, né? Eu tô analisando algumas coisas e eu vou amanhã apresentar os resultados que eu encontrei pro meu estágio, pro pessoal do estágio, né? E eu não consegui fazer muita coisa da faculdade hoje, mas eu vou tentar fazer amanhã de manhã, que amanhã eu só tenho uma aula às 10. E eu acordo mais cedo e faço essas coisas, e eu tenho uma reunião 9h30 já, e tem a reunião que eu marquei para apresentar os resultados, que vai ser umas 4h30. Enfim, por hoje é isso. So burn it with me, leave it behind.
pessoal, já são 1h40 agora. Eu já tive aula de 10 até meio-dia, que foi minha aula de economia. Eu também mostrei pra vocês que eu tive uma reunião de manhã, né? Que acabou exatamente 9h59, então comecei minha aula certinho às 10. E agora eu tô trabalhando em uma planilha de input pro meu estágio. Eu tô tendo 2 tarefas simultâneas, que são para equipes diferentes. Então a primeira tarefa é uma tarefa de treinamento e a segunda tarefa é realmente a tarefa de projeto. Eu já fiz a tarefa do projeto, então agora eu tô fazendo a tarefa do treinamento. E aí, hoje mais tarde, umas 4 horas, eu vou apresentar a análise que eu fiz pro time do projeto. E vai ser basicamente isso por hoje. Talvez mais tarde eu grave um vídeo, porque eu tô aqui tentando gravar, inclusive vocês estão vendo a minha ring light ali. E, enfim, por enquanto é isso. To enjoy each day and find it in ourselves to show some gratitude for every moment through and through. I try so hard to just be present, mom will slip the adolescence. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like. Oh, wouldn't that be nice if that was me? If I'd stayed in my city. Gente, agora são 11h30, eu acabei de conversar com a Gi, quem não conhece é a Giovana Teles, aqui do YouTube e também lá do Instagram. E aí, agora que eu terminei de conversar com ela, eu vou dormir. Na verdade, eu vou tomar banho antes, vou tomar banho e depois eu vou dormir, porque amanhã minha aula começa às 8. Mas amanhã não tenho aula de 10 a meio-dia, na verdade o professor falou que ele vai estar em um outro evento. E aí ele passou um vídeo pra gente assistir, que é 1 horinha só. Então vou assistir e depois eu vou estagiar. Tenho 2 planilhas para entregar e eu quero terminar logo isso essa semana. Bom dia, pessoal. São 9h30 agora, da quinta-feira. E eu não sei se vocês vão perceber pela minha voz, mas eu tô um pouquinho doente. Eu acho que é gripe. Todo mundo aqui de casa tava meio gripado esses dias. E eu imagino que tenha sido também pela mudança do tempo, né? Que veio uma frente fria muito forte aqui. Teve dias que tava 16 graus e geralmente aqui não fica abaixo dos 20, mas enfim, acho que é por isso que eu tô gripada. Mas também, para tirar qualquer dúvida se é gripe ou não, eu vou fazer um teste do Covid, acho que hoje ou amanhã, porque eu já tô com esses sintomas há uns 2 dias. Então vou esperar um pouquinho para fazer esse teste. Eu acho que vai vir negativo, porque realmente são sintomas de gripe mesmo, que é nariz entupido, um pouquinho de cansaço, garganta seca. Mas eu, por exemplo, não tive tosse, nem febre, nem nada do tipo. Meu namorado teve tosse, minha mãe teve tosse, mas eu continuo achando que é só gripe. Mas é sempre bom a gente ter certeza, né? Então eu vou fazer esse teste hoje, vou aguardar o resultado, que deve sair dentro de um dia, e aí eu falo pra vocês. Eu tô um pouquinho cansada, mas nada demais, eu não tô muito abatida não. E hoje, então, eu já tive minha aula, que foi de tecnologia do calor, de 8 às 10, né? Que na verdade acabou um pouquinho mais cedo hoje, ainda bem, porque eu não tava com energia pra segurar até o final da aula. E eu também não tenho aula agora de 10 a meio-dia, porque o professor tinha avisado, né, que ele ia estar em outro evento. Mas eu vou assistir a aula que ele deixou gravada lá, que é 1 horinha só. Mas eu não vou fazer isso agora. Agora eu acho que eu vou trabalhar, vou estagiar, né? E aí durante o finalzinho da tarde eu assisto esse vídeo, faço as minhas anotações e estudo um pouquinho. Vai ser basicamente isso por hoje. Got myself up in the backseat, driving to you on the back streets. All the other ones are asking, but I don't give a nasty. I'm just trying to find you, 'cause I don't got no ties. We're running out of time, so I'll be home tonight. I'm coming home. Come right back to me. I'm coming home. Yeah. I just wanna see you, wanna be with you right now. Why would I leave you? 'Cause I need you here right now. I just wanna see you. Olá pessoal, já estamos no sábado, são quase 10 horas agora. Ontem e anteontem eu gravei muito pouco pra vocês, mas eu vou explicar um pouquinho por quê e o que eu fiz nesses dias.
Como vocês viram agora há pouquinho, né, eu acordei hoje um pouco mais cedo e decidi já pegar o meu livro de economia, que tá no meu tablet, e ler um dos capítulos que eu preciso ler para esse final de semana. São 2 capítulos, que é o 7 e o 8. Eu já anotei no PDF o que era importante, né, marquei também, e depois eu vou fazer um resumo de cada um dos capítulos. Mas enfim, ontem, que foi sexta-feira, eu mostrei pra vocês que eu tive aula, né? Foi de 8 até 9h30. E eu tava anotando o que o professor tava falando. Não terminei de anotar, inclusive preciso fazer isso hoje. Mas depois disso eu tive uma reunião do estágio de 10 até 11 horas. E eu comecei a trabalhar nas coisas que eu precisava fazer pro estágio. Então eu acabei não gravando muito por conta disso. Então eu tava trabalhando em 2 planilhas diferentes, uma de input e a outra que é uma planilha que eu tenho que fazer toda semana para atualizar sobre um teste que está acontecendo, um teste em escala real, e aí eu recebo os dados desse teste e eu tenho que compilar em uma planilha. Além disso, eu também tenho que fazer um relatório sobre uma análise que eu fiz, então eu estava fazendo 3 atividades diferentes. Depois disso, eu recebi um e-mail sobre uma reunião que eu ia ter, que não estava marcada antes. E aí essa reunião acabou levando 3h30, porque, na verdade, o cara foi muito simpático, muito legal, que ele estava mostrando pra gente como a gente faz para ajudar uma assistência. Então, quando a gente recebe uma assistência, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para resolver aquela assistência. Então, ele mostrou o passo a passo, direitinho o que tem que ser feito, como as análises são feitas, e isso durou 3h30. E aí, depois disso, às 6 horas da tarde, eu tive uma outra ligação com outra pessoa, para eu completar junto com ela a planilha de acompanhamento semanal. E aí eu estava completando e ele estava falando se estava certo ou se estava faltando alguma coisa. Então isso também ajudou bastante. Então foi basicamente isso que eu fiz ontem, foi sexta-feira. Aí depois, umas 7 horas, quando eu acabei todas as atividades do estágio, eu já estava meio sem energia para fazer nada. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir na minha voz, mas eu ainda tô um pouquinho gripada. Saiu o teste e o teste deu negativo, então, como eu tava suspeitando, é só uma gripe mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda tô um pouquinho abatida. Eu falei pra vocês, né, acho que foi na quarta-feira, que eu não tô muito abatida, mas mesmo assim tô um pouquinho. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu planejamento. Eu resolvi mostrar um pouquinho do sábado também, porque eu gravei muito pouco na quinta e na sexta. Já falei o que aconteceu na sexta, e na quinta foi basicamente porque eu fui fazer o teste, e aí perdi tempo fazendo isso, aí depois eu tive reunião também, enfim, coisas do estágio que eu acabei não conseguindo ter tempo para gravar de fato. E aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, e também o que eu fiz de atividades ontem. Bom, olha só, é assim que tá o meu planejamento, tá, desses 3 últimos dias. Sábado aqui, eu tenho que fazer tudo da faculdade, então tá tudo em laranja. Eu já li um dos capítulos, que foi o capítulo 7, então já vou marcar isso aqui. Eu tenho que resumir todas as aulas de TCAL que eu tive até então, que eu fiquei de resumir há um tempo atrás e acabei não fazendo. E também tem 2 listas de exercícios que eu preciso fazer. Eu já imprimi a lista 2 e eu ainda nem toquei na lista 3. A primeira lista eu já fiz uma parte, mas eu não sei se tá certo. E aí, como eu falei ontem, eu tive 3 reuniões, uma delas que durou 3h30, e aí umas às 6 e umas 10. E aí eu também tive algumas coisas aqui do trabalho, que é tudo em verde, e algumas outras coisas importantes que aconteceram. Bom, gente, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu tenho muito trabalho da faculdade para fazer hoje, e vai ser o que eu vou tentar fazer. Não necessariamente eu vou conseguir terminar tudo que eu botei aqui, mas pelo menos eu sei quais são os próximos passos, e aí eu vou me organizando durante esse final de semana e na próxima semana. E vai ser basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E antes de eu ir, tá rolando um sorteio lá no Instagram, tá? Que vai até esse final de semana, até dia 16 de agosto. E é um sorteio do Caderno Inteligente. Então não se esqueçam de dar uma passada lá e participar. É bem simples, tá? As regras estão todas lá no post. É só entrar lá no meu perfil, que é o @estudio.brio, e participar. Enfim, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.